Essa é uma das bandas masculinas mais famosas das últimas décadas, a banda britânica One Direction. Infelizmente, na tarde de ontem, um de seus ex-membros faleceu depois de cair do terceiro andar de um hotel enquanto passava férias na Argentina. E embora as verdadeiras circunstâncias que levaram a essa tragédia ainda não foram definidas, acredita-se que ele tirou a própria vida. E nesse vídeo vamos falar sobre a trágica verdade que teria levado esse jovem de apenas 31 anos de idade a acabar com a própria existência. Eu confesso pra vocês que esse vídeo não estava planejado pra hoje, obviamente, mas como fui pega de surpresa, eu decidi elaborar um vídeo sobre a triste história desse rapaz e mais uma vez ressaltar como a indústria do entretenimento é podre e também responsável por ceifar tantas vidas ao longo dos anos. E antes da gente começar a contar essa trágica história, eu já peço, por favor, para você deixar o seu like nesse vídeo e também te convido a se inscrever no canal caso você não seja um inscrito. Isso ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. A internet entrou em colapso ontem à noite por conta desse acontecimento tão inesperado. Desde o site TMZ, muito famoso aqui nos Estados Unidos, ter postado fotos do corpo do cantor depois do acontecido, até especulações assustadoras sobre o que teria acontecido. Mas antes de mais nada, quem era o Liam Payne? Bom, Liam Payne era um cantor britânico de 31 anos que fez parte da famosa e polêmica banda One Direction desde os 16 anos de idade. E por a fama ter chegado muito cedo em sua vida e de seus parceiros de banda, Liam enfrentou graves problemas com substâncias ilícitas, depressão, brigas públicas e muitas declarações polêmicas. Mas para quem o acompanhou de início, Liam era um jovem muito doce, talentoso e dedicado que tinha um sonho de se tornar um cantor de renome. Com One Direction, Liam encontrou seu lugar no mundo da música, mas infelizmente teve que enfrentar os horrores da indústria do entretenimento. Mas sobre o ocorrido, o que aconteceu, segundo as últimas notícias, foi que, por volta das 5 horas da tarde, a polícia de Buenos Aires recebeu uma ligação feita do hotel em que Liam estava hospedado. Testemunhas afirmam que Liam estava agindo de forma errática no lobby do hotel, que ele tinha desmaiado, quebrado um computador e teve que ser carregado de volta para o seu quarto. E a conversa com a polícia foi: o gerente do hotel disse, tem um hóspede muito bêbado usando drogas e álcool. Quando o hóspede está consciente, ele está quebrando tudo no quarto. E precisamos que vocês enviem alguém, por favor. Precisamos que vocês enviem alguém com urgência, porque não sei se a vida dele está em perigo, pois o hóspede está em um quarto com varanda, e estamos um pouco preocupados de que ele possa fazer algo que ameace sua vida. Minutos depois da ligação, os funcionários do hotel ouviram um barulho descrito como alto e seco. Infelizmente, era o corpo de Liam. Quando a polícia chegou, já constatou que ele estava com ferimentos extremamente graves e não havia nada que pudessem fazer. Até tentaram reanimá-lo, mas ele já estava sem vida. Liam Payne e sua namorada Kate Cassidy chegaram à Argentina em 30 de setembro para comparecer aos shows do amigo e ex-parceiro de banda do One Direction, Niall Horan. Acredito que é assim que pronuncia o nome dele. Eles postaram várias fotos durante as férias juntos, pareciam muito felizes, animados, como se realmente estivessem se divertindo muito ali. Segundo o TMZ, Kate deixou a Argentina no dia 14, com Liam ficando para trás. Ele fez o check-in em um novo hotel e ficou por 2 dias até o acontecido. Logo após as 17 horas, testemunhas no hotel disseram que viram Liam cair de seu quarto no 3º andar, uma altura de mais ou menos 13 a 14 metros. E quero enfatizar mais uma vez que não foi confirmado se foi intencional ou acidental, mas tudo indica que foi intencional sim. Agora vamos tentar entender o que teria levado Liam a fazer isso? Olha, se você pensar em algumas das coisas que ele disse no passado, tudo realmente se encaixa. Liam revelou em junho de 2021 que ele atingiu o fundo do poço durante o seu tempo no One Direction. A banda foi formada em 2010 e se desfez em 2015. Eles dominaram o mundo, ganharam muito dinheiro, fama, mas tudo por um preço altíssimo. Ele disse que atingiu o fundo do poço devido ao vício em álcool e remédios prescritos. Tudo para aguentar a pressão dos shows, admitindo que em um ponto, quando o One Direction estava em turnê, as coisas ficaram tão ruins que ele teve pensamentos constantes de acabar com a própria vida. Abre aspas, eu estava preocupado com o quão profundo era o meu fundo do poço. Mas você nunca iria perceber isso, eu sou muito bom em esconder, ninguém jamais teria visto. Tem algumas coisas que eu definitivamente nunca falei antes. Ele continuou dizendo que era um problema constante e que chegou a um ponto que ele não teve escolha a não ser pedir ajuda.
E ele estava muito ativo nas redes sociais até horas antes da sua morte. Poucas horas antes, ele disse que estava tendo um dia ótimo em um vídeo do Snapchat. E que depois foi verificado que essas postagens não poderiam ser atuais, porque uma das postagens foi feita depois que ele já tinha falecido, quando ele estava em um outro hotel com a namorada. E no momento da partida dele, a namorada já tinha ido embora. Então, ou foram pessoas que gerenciam as redes sociais dele postando sem saber do acontecido, ou foram postagens programadas. Acredito que no Snapchat tenha essa função. Mas isso só levantou inúmeras teorias da conspiração que nós já vamos falar sobre. Mas isso só mostra como as redes sociais realmente não mostram nada da verdade, apenas a superfície. Isso pode muito bem ser uma das tentativas de Liam de passar a mensagem de que estava tudo bem. Como ele mesmo disse, ele era muito bom em esconder os seus problemas, seus sentimentos, seu estado mental. E uma fonte relatou ao TMZ que Liam estava extremamente sobrecarregado pelos problemas legais envolvendo sua ex-noiva Maya Henry, que é uma modelo de Instagram. Eles se separaram em 2022, mas por alguma razão ainda tinha uma tensão aí entre eles. E uma semana antes da morte de Liam, Maya conseguiu uma ordem de restrição contra ele, dizendo que ele estava ligando para ela repetidamente, de vários números diferentes, e chegou até mesmo a contactar a mãe dela. As fontes disseram que a nova namorada dele tomava o telefone dele sempre que ele se comportava mal, como se ele fosse um garoto, o que é bem estranho de se pensar. Maya tinha anunciado recentemente que vai lançar ou já lançou um livro contando a história desse relacionamento, o que possivelmente teria afetado ainda mais o estado mental do cantor. Maya também disse que Liam teria pedido para ela fazer um aborto, e esse teria sido o motivo do término do noivado. Agora, sem querer justificar o comportamento de Liam, até porque não sabemos exatamente o que aconteceu entre ele e a ex-noiva, além do que ela declarou, mas esse rapaz teve uma vida muito problemática desde muito cedo, principalmente pela sexualização de todos os membros ali do One Direction. Liam tinha apenas 14 anos quando começou a fase de audições no X Factor do Reino Unido e 16 quando entrou para o One Direction. Esses meninos foram sexualizados e explorados desde muito jovens. E apesar de as pessoas acharem que isso só acontece com celebridades femininas, isso não poderia estar mais longe da verdade. Os meninos também sofrem por isso, mas ninguém fala a respeito. Não é à toa que o suicídio entre celebridades masculinas é muito maior do que entre celebridades femininas. As pessoas acham que porque são homens não se deve falar sobre esse assunto. Mas o problema já começou quando Liam conheceu Cheryl Cole, que é uma cantora britânica que era jurada do X Factor, o programa que ele fez a audição. E desde a primeira audição, Cheryl mostrou que era definitivamente fã do talento dele. Durante a audição, ela chegou a dizer, abre aspas, eu gosto de você, acho que você é muito fofo. Acho que você tem carisma e nos dá aquela piscada marota. Liam não passou de fase em 2008, mas ele fez o teste para o programa novamente em 2010, com 16 anos, onde eles se encontraram novamente. E na segunda aparição, todos os juízes o adoraram e a Cheryl comentou, abre aspas, você definitivamente tem isso, seja lá o que for, você tem. E eu achei sua voz realmente poderosa. E Liam revelou que achava difícil se concentrar perto de Cheryl, que na época tinha 26 anos. Havia rumores de que Cheryl e Liam sentiram uma faísca durante o X Factor, não se sabe a que ponto, mas aparentemente testemunhas viram o casal flertando o tempo todo. Em 2016, os dois assumiram namoro. E claro que a esse ponto Liam já era maior de idade. E eu não estou insinuando que os dois se relacionaram quando ele era ainda menor de idade. Mas é um fato que é estranho pensar que esse garoto de 16 anos estava flertando com uma mulher 10 anos mais velha e que aparentemente correspondia a esses flertes. Se rolou algo ou não, nunca saberemos de fato. Mas, antes de se separarem, os dois tiveram um filho chamado Bear, que hoje tem 7 anos de idade. E hoje, vendo esses homens formados, a gente nem imagina como era a vida deles no início da carreira. O mundo não sabia que por trás dessa imagem brilhante de boy band, que fez milhões de meninas se apaixonarem, esses meninos na verdade eram explorados como se fossem uma máquina de fazer dinheiro. Os próprios membros do grupo disseram em entrevistas, inclusive o próprio Liam, que era o mais vocal de todos sobre o que eles passaram, que quando eles assinaram um contrato completamente abusivo com a gravadora, eles passaram a ser controlados 24 horas por dia.
todos os aspectos da vida deles era monitorado pelo gerente da banda. Até mesmo as suas imagens individuais foram cuidadosamente fabricadas, desde suas personalidades, independente de serem verdadeiras ou não, até os penteados que eles podem ter ou as roupas que eles podem usar. O gerente da banda criou uma identidade para cada um deles, para que eles fossem vistos de certa forma, mesmo que fosse completamente diferente de suas personalidades reais. O Zayn foi orientado a ser o silencioso, misterioso, aquele que sempre parecia o bad boy da turma. O Harry foi retratado como o que gosta de flertar com as garotas, o cara de cabelos cacheados que se veste bem diferentão. Liam tinha que ser o responsável, o cara que mantinha todo mundo junto e tudo no lugar. O Louis era engraçado e barulhento, que às vezes era retratado como rebelde. E o Neil era visto como o irlandês da turma, sorridente e gentil. Imagina só ser tão jovem como eles eram, sem nem saber ainda quem você realmente é, ou o que gosta, ou o que quer da vida, e ainda assim não poder escolher nem mesmo as roupas que veste. Além, é claro, de lidar com uma fama absurda, onde não podiam sair sem seguranças, não tinham um dia de paz para fazer compras ou sair com amigos, até porque eles não tinham permissão para fazer amizades ou namorar. E ainda assim eram rotulados. Olha lá, aquele é um mulherengo, certo? Aquele lá é o responsável da turma, não pode errar porque tem uma imagem a zelar. Enquanto por trás da máscara estava escondido um rapaz sensível, cheio de medos e incertezas, que não fazia ideia de quem ele era. Imagina o quão assustador isso é. Eles eram apenas adolescentes. O Zayn também revelou que, nos 5 anos de banda, eles não tiveram férias. Foram 5 álbuns e inúmeros shows. Então, sempre estavam na estrada e tinham que escrever as músicas o tempo todo, porque os ingressos dos novos shows já estavam vendidos, mesmo sem ter nada pronto. Então, era responsabilidade deles escrever as músicas enquanto viajavam. Zayn também disse, abre aspas, eu não sentia que tinha controle sobre mais nada na minha vida, mas a comida era algo que eu podia controlar, então eu controlei. Eu perdi tanto peso que fiquei doente, a carga de trabalho e o ritmo de vida na estrada, justamente com as pressões e tensões de tudo que acontecia, dentro e fora da banda, afetaram muito os meus hábitos alimentares. Não era como se eu tivesse preocupações com meu peso ou qualquer coisa assim. Eu apenas passava dias, às vezes 2, 3 dias seguidos, sem comer nem beber nada. Ficou bastante sério na época, embora eu não reconhecesse isso pelo que era. Zayn também disse que sofreu bastante com ansiedade, mas que hoje já está melhor. E ainda assim, com todos esses problemas, a gerência os pressionava, mesmo quando Neil sofreu uma lesão no joelho, mesmo quando Liam estava escondendo sua depressão, seu vício em remédios para dor e álcool, Zayn secretamente lidando com ansiedade e transtorno alimentar, e o Louis com um alto complexo de inferioridade perto dos outros membros do grupo. As regras eram extremamente rígidas, não podiam dormir muito, não podiam tingir o cabelo, não podia deixar a barba crescer, cultivar amizades e certamente não podiam namorar. Afinal, eles eram o sonho de consumo das adolescentes e um relacionamento atrapalharia essa visão sobre eles. Sem contar o fato de que nem mesmo os garotos se davam bem ali entre si, mas eram obrigados a fingir que eram melhores amigos. Até mesmo a questão sexual foi um fator que moldou bastante o caráter desses garotos. Eu lembro que vi uma reportagem que uma ex-maquiadora, cabeleireira do grupo, falou que nenhuma das mulheres que trabalhavam com eles nas turnês eram permitidas a ter relacionamentos com eles, claro. Mas não era isso que acontecia. Ela disse que os meninos, ainda adolescentes, dormiam com as garotas que trabalhavam nas turnês, escondidos dos gerentes. Agora, imagina só a cabeça não formada desses adolescentes, deslumbrados com a fama, sendo controlados 24 horas por dia, dormindo com mulheres décadas mais velhas que eles, sem nem mesmo saber onde isso ia dar. E como a mulher mesmo disse, elas se jogavam em cima deles, como se fosse algo completamente normal, como se estivessem lidando com adultos. Você tem ideia do que isso pode causar na cabeça de alguém tão jovem? Além de que é um crime, certo? E mais uma vez, os abusos não acontecem só com mulheres. Mesmo que você diga que, eles são homens, devem estar adorando essa atenção. Negativo, eles eram adolescentes, inexperientes, moldáveis e não estavam tendo relacionamentos com pessoas da idade deles. Estavam tendo relacionamento com mulheres décadas mais velhas. E todos eles davam sinais de que algo não estava bem ali, mas ninguém notava. Tudo era camuflado pelas turnês glamourosas, os milhões que eles recebiam por show.
O Liam sempre foi o mais aberto sobre a sua saúde mental, tanto que teve coragem de revelar, como eu mencionei, que ele pensou várias vezes em acabar com a própria existência no meio das turnês, porque não aguentava mais a pressão, a falta de identidade e de ter uma vida normal no geral. Agora você pode se perguntar, como é possível ter empatia por pessoas tão ricas e famosas, sendo que tem milhões de outras pessoas com problemas muito mais sérios, passando fome, sendo exploradas, abusadas? E eu te digo, o dinheiro não cura a alma. Nós não podemos comparar sofrimento. Cada sofrimento é individual. Mesmo que sejam pessoas ricas, eles não estão isentos de sofrer. Já ficou mais do que claro que status não é e nunca será sinônimo de felicidade. Esses garotos eram muito jovens, eles tinham um sonho de serem famosos, conhecidos, mas obviamente não faziam ideia de como era a vida de alguém com a fama que eles estavam construindo. Os pais provavelmente aprovaram por causa do dinheiro, né? Tinha muito dinheiro envolvido. E quando você assina um contrato com essas gravadoras, você praticamente vende a sua alma, literalmente. Ainda mais quando são jovens desse jeito e vistos como uma máquina de fazer dinheiro. Eles deixam de ser pessoas e viram um produto. Tanto que na primeira oportunidade eles se separaram. Liam parecia um garoto perdido, pulando de relacionamento em relacionamento, com modelos de Instagram que claramente estavam em busca de atenção. Tentava chamar a atenção de todas as formas e só encontrava conforto no vício, que como ele mesmo mencionou. Ele falou bastante em como a vida pós One Direction não tinha sido fácil, não tinha sido uma transição fácil tentar recuperar a própria identidade, a própria vida. E mais uma vez, eu não estou justificando as atitudes ruins, estou apenas dizendo que tem um porquê, tem um início. E eu sinto tanto que ele não tenha conseguido vencer essa batalha. Com toda certeza, algo de muito sinistro estava acontecendo ali naquele hotel. Sua namorada foi embora, ele ficou sozinho, com certeza algo aconteceu. Ele chegou até a quebrar um computador. Agora, por que ele faria isso? Ele com certeza estava sofrendo muito. E sobre a ex-noiva, lançou um livro falando do relacionamento deles, que me perdoem, mas grita muito que ela precisa de atenção. Eu imagino que agora ela deva estar bem apreensiva. Não conhecemos o coração das pessoas, pode ser que ela esteja muito triste, muito apreensiva com tudo que aconteceu, com medo de ser julgada, de ser culpada, lembrando que não é culpa dela, ela não imaginaria que ele faria isso. Mas também tem o outro lado, que pode ser uma pessoa que esteja aproveitando aí esse movimento para, ganhar em cima dessa história, em cima do livro. Nós não sabemos. Como diz o velho ditado, coração é terra que ninguém anda. E ele foi muito errado em não deixar a garota em paz, ficar perturbando a mente dela. Claramente ainda estava muito apaixonado por ela, por alguma razão, mesmo estando se relacionando com outra pessoa. Pelo que eu entendi, ele só gostava de perturbar a mente dela, com inúmeras ligações, até mesmo para a mãe dela, tentando aí chegar até ela, o que já prova que a pessoa não está mentalmente saudável. E como eu falei, as teorias malucas da conspiração já começaram, dizendo que o Liam foi sacrificado, que tem simbolismo na morte dele. E nós podemos até explorar essa parte mais tarde, se vocês quiserem, mas eu vou ser bem honesta com vocês. Nós aqui gostamos sim de uma teoria da conspiração, até porque no fim a grande maioria não é teoria, é a realidade. Mas para tudo tem um limite, amigos. Nem tudo tem que ter um simbolismo por trás. Esse rapaz já mostrava desequilíbrio emocional há muito tempo. E mesmo sendo chocante, a sua morte tão precoce, não é surpreendente. Ele já estava dando sinais há anos e agora apenas chegou realmente ao fundo do poço. O que é muito triste de se pensar, de se falar. Agora sobre o site TMZ. Bom, eles são ótimos em dar notícias em primeira mão. Geralmente eles são confiáveis, não lembro de muitas notícias dadas por eles serem falsas. Então são uma fonte de certa forma confiável, até porque eles realmente não descansam. É notícia nova a todo minuto. Mas sinceramente, que coisa feia o que eles fizeram. Postar foto de uma pessoa falecida, mesmo que seja apenas parte do corpo, é no mínimo um mau caratismo. Uma coisa é ver ali no seu celular, outra é postar no seu site para milhões de pessoas verem. Qual é o limite para ganhar likes? Eles postaram a notícia da morte dele em primeira mão e postaram fotos do corpo, supostamente para provar que era ele. E quando eu fui ver a reportagem, eles já tinham apagado as fotos porque sofreram muito backlash. Mas pelo que eu entendi, eles só postaram partes do corpo ali mostrando as tatuagens dele ou coisa assim. Mas mesmo assim, pessoal, se a notícia é verdadeira, não precisa de fotos de corpo para provar.
logo logo vai sair em todos os lugares. Ainda mais sabendo que a maioria dos fãs desses cantores são adolescentes e jovens adultos, geralmente de mente muito fraca, muito moldável. Já pensou uma fanática pelo rapaz ver aquela foto e ativar ali vários gatilhos nela, ou como queiram chamar? É muito perigoso. E o TMZ é conhecido por ultrapassar os limites éticos e jornalísticos para poder obter suas notícias em primeira mão. Mas a publicação de fotos de celebridades ou quem quer que seja falecidos é uma linha que até mesmo eles normalmente não cruzam. E desde quando eles postaram em primeira mão sobre o acidente de helicóptero lá em 2020 que tirou a vida de Kobe Bryant e a sua filha de 13 anos, além de 7 outras pessoas, e eles divulgaram a história menos de 2 horas após o acidente, e as autoridades policiais criticaram muito o site por ter noticiado o acidente antes mesmo que o escritório do legista pudesse confirmar as identidades das vítimas e, pasmem, até mesmo informar as famílias. Então, por isso, você espera que eles tenham aprendido a lição, não é mesmo? Mas aparentemente não. Mas no fim, eles sabem que as pessoas são bem influenciáveis e vão esquecer disso assim que a próxima bomba aparecer na mídia. E só reforçando mais uma vez, pessoal, não foi confirmado que Liam tenha feito isso propositalmente. Nós sabemos que essa é a possibilidade maior, mas não podemos confirmar até que o laudo saia ou a família declare algo. E eu vi uma matéria falando que uma funcionária, supostamente, teria dito que limpou o quarto de Liam no mesmo dia e disse que quando ela entrou no quarto, ele estava usando substâncias ilícitas e não parou nem mesmo quando ela entrou, apenas pediu desculpas pela bagunça do quarto e que parecia muito transtornado. E eu sei que tem um limite de até que ponto você pode ajudar alguém, até que ponto essa pessoa quer ser ajudada. Você só pode ir até certo ponto. Mas eu não deixo de pensar que se os funcionários do hotel tivessem ficado de olho nele até a polícia chegar, já que os mesmos disseram que ele estava muito transtornado, talvez isso não teria acontecido. Se a pessoa está incapacitada, até mesmo de andar, como eles disseram que ele estava, foi levado ao quarto dele, tinha desmaiado antes, eu acho que seria até bom senso manter o olho nele até que a polícia chegasse e lidasse com a situação. E eu não estou culpando ou responsabilizando o hotel, os funcionários do hotel. Como eu disse, Liam era adulto. Mas até que ponto ele estava fora de si? Talvez ao ponto de não entender as próprias ações? Eu não sei. Eu só sei que era algo que possivelmente poderia ter sido evitado. O Liam estava doente. As atitudes contadas sobre ele minutos antes dele partir estavam claras que ele precisava de ajuda, de socorro. E é uma grande perda, não apenas para os fãs dele, claro, mas principalmente para a família e para o filhinho de apenas 7 anos de idade. É sempre triste quando vemos alguém tão jovem perder sua vida em circunstâncias tão trágicas assim. E esse é um dos preços de fazer parte desse mundo sujo que é a indústria do entretenimento. Agora me conta o seu pensamento sobre essa história, me diz se você conhecia o rapaz, se você está sabendo do que aconteceu. E claro, mais uma vez eu peço para você deixar o seu like nesse vídeo, por favor, se inscreve no canal caso você não seja um inscrito e muito obrigada por ter ficado até aqui. Eu te vejo nesse vídeo aqui e beijos no coração.